Bom dia para todas as pessoas aqui presentes, para todas as pessoas que estão nos assistindo remotamente. Aqui a informação de que temos mais de 2.000 pessoas inscritas e certamente conectadas, não é? Então, depois das falas institucionais, nós vamos fazer uma apresentação um pouco mais detalhada sobre o que é o programa Paz Nordeste, né? Então, aqui vamos usar um pouquinho mais de tempo para que os colegiados territoriais, principalmente, né, essa fala é muito direcionada às representações dos 81 colegiados territoriais que ingressam no programa nessa primeira etapa. Então, como é a primeira apresentação, nós vamos detalhar um pouco mais, pedindo aqui a paciência das pessoas que já assistiram a essa apresentação em outras ocasiões, né, porque aqui é um momento mais, digamos, didático, pedagógico, de apresentação aos colegiados, porque, com isso, nós inauguramos as ações do Paz Nordeste, iniciando pela convocação dos colegiados territoriais dos 81 territórios a participarem do programa Paz Nordeste. Portanto, passamos a primeira... Aqui vou contar com a ajuda de Reginaldo, que vai ficar passando as lâminas, os slides, mas... Bom, então, enquanto passamos, né? Bom, já aqui. O que é o Paz? O que é o Paz Nordeste, né? Aqui desde as falas iniciais de abertura do secretário Alexandre, de todas as intervenções, não é? O programa é mais do que um programa, ele é uma estratégia de integração de políticas públicas, né, com esse objetivo de ampliar a produção e o consumo de alimentos saudáveis na região Nordeste. Portanto, é uma estratégia de integração de políticas públicas que já existem. As políticas públicas nacionais, estaduais, já existem, e há aqui uma metodologia, foi falado aqui, um método, uma forma de atuar nos territórios para que essas políticas públicas possam chegar de forma integrada aos beneficiários lá nos territórios que nós vamos trabalhar, certo? Busca fortalecer a agricultura familiar, que é considerada aqui como a produtora, em essência, dos alimentos saudáveis, não é? E promover a segurança alimentar e combater a pobreza, impulsionando aqui o desenvolvimento dos territórios de forma sustentável e solidária, não é? E aqui uma orientação importante desse programa, que é considerar a Política Nacional de Abastecimento Alimentar, que foi anunciada pelo presidente Lula em dezembro de 2023 e que deverá orientar, a partir daí, já existe um programa, um Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, coordenado pelo MDA, pela Secretaria, pela SAAB, não é? que é responsável por implementar esse Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. Bom, o programa, e muita gente tem perguntado isso, e isso é fundamental que seja entendido nos colegiados, em todos os estados. O programa é um programa que é resultado de um acordo. Já foi dito aqui, não é, que o programa foi elaborado, proposto pelo Consórcio Nordeste, que representa os 9 estados da região, mas ele foi proposto ao governo federal, e o governo federal aceitou essa parceria, e elaboramos juntos, né, a proposição do Paz Nordeste, né, concluímos a proposição e o compromisso do governo federal, através da Secretaria-Geral da Presidência da República, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do MDS, no Ministério do Desenvolvimento Social, aqui para não dizer todo o nome, que é grande, Ministério do Trabalho, através da Senais, e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Então, esses 5 ministérios,
fizeram um acordo com o Consórcio Nordeste, ou seja, com os governos estaduais. A partir de agora, esse programa é das duas partes, não é? É do consórcio e é do governo federal, é dos governos dos estados e do governo federal através desses ministérios. Portanto, a gestão do PAS, depois nós vamos ver adiante, é uma gestão deste acordo, né, entre as partes. Qual é o objetivo, então, do PAS Nordeste? Né? É ampliar a produção e o consumo de alimentos saudáveis nos territórios da cidadania do Nordeste, frente aos desafios das mudanças climáticas, algo. Aqui já falamos da COP30, da importância da discussão dos temas climáticos, né? E nós não podemos pensar na produção e no consumo de alimentos sem levar em consideração esses grandes desafios que a humanidade enfrenta com relação às mudanças climáticas. E articulando e integrando as políticas públicas já existentes, orientado pela Política Nacional de Abastecimento Alimentar. Portanto, aqui há um foco desse programa PAS Nordeste, né, alguns focos, né, um foco geográfico. O foco geográfico é que esse programa é na região Nordeste. Por que é exclusivamente na região Nordeste? Porque foi proposto pelo Consórcio Nordeste ao governo federal. Foi uma iniciativa que veio dos estados para o governo federal. Um foco temático, como já foi dito aqui, que é na produção e no consumo. Aqui é importante também que a gente entenda esse foco temático. Não é um programa de produção agrícola. O PAS não é um programa exclusivamente de produção. Ele é de produção e de consumo. Então, tem um olhar tanto dos espaços rurais, dos territórios rurais, como um lugar de produção, mas também um lugar de consumo da produção e de alimentação das pessoas que vivem nos territórios. Então, esse é um paradigma que a gente tem que levar em consideração, ou seja, no mundo rural não tem apenas pessoas que produzem alimentos, tem pessoas que consomem alimentos e que devem ser consideradas nos programas também de segurança alimentar e nutricional, de abastecimento, portanto, um foco na produção e no consumo. Um foco metodológico que é considerar que nós precisamos executar uma agenda imediata nos territórios com uma ação estratégica, né? A ação estratégica é voltada para o futuro, que nos aponta que cada território deve ser orientado por um plano territorial de abastecimento alimentar, certo? No futuro, mas nós não podemos esperar 2 anos construindo um plano, nós vamos executando uma ação estratégica imediatamente. E um foco operacional que tem muito a ver com a abordagem territorial, né, que foi aqui também ressaltado. Esse é um modo de considerar as pessoas, as lideranças, os atores que atuam nos territórios, né, e que ali, nesse foco, né, operacional, ele exige uma participação local da sociedade e também do poder público, né, localmente, para poder fazer esse diálogo entre as políticas públicas nacionais e a aterrissagem dessas políticas públicas nos territórios onde estão os municípios em cada um dos nossos estados, né? Então, a participação social como parte dessa metodologia, a integração de políticas públicas, que já foi falado aqui, portanto, é algo intersetorial, uma cooperação interfederativa, que já nasce com a cooperação entre os estados e o governo federal na elaboração do programa e que pretende ser executada dessa forma, né, com participação do governo federal, dos governos estaduais, incluindo os governos municipais lá nos territórios, as prefeituras, como importantes entes de execução da política também lá nos territórios. E, finalmente, essa articulação entre campo e cidade, né, uma vez que a gente está discutindo a produção e o consumo de alimentos. Bom, já se falou aqui na abordagem territorial, né, e o Nordeste talvez seja a única região do Brasil que tem um mapa, a gente está vendo o mapa aqui já, um mapa, não é, onde a gente pode identificar uma divisão territorial.
baseado no conceito do território de identidade, do território de pertencimento. Isso foi sendo construído, né, aqui ao largo do tempo, né, ao longo do tempo, com as políticas públicas de apoio ao desenvolvimento territorial, no início do primeiro governo do presidente Lula, depois com o lançamento do programa Territórios da Cidadania no seu segundo governo, né, e que funcionou aí a nível federal até o ano de 2016 e que está sendo retomado aqui com o MDA, com a secretaria aqui que o Moisés representa, né, e já mencionou da importância da recuperação dessa política pública importante para o país e para a região Nordeste. Né? Então, no Nordeste, os governos estaduais também deram seguimento e até melhoraram a qualidade das políticas públicas em alguns estados, como é o caso da Bahia, do Piauí, do Ceará, 3 estados que têm leis que definem uma divisão territorial, mas também outros estados que realizam o planejamento participativo, o PPA, através dos seus territórios, e outros que atuam quase que exclusivamente no segmento da agricultura familiar, mas que também consideram essa divisão regional. De forma que a gente pode dizer que o Nordeste tem 9 estados, tem 1.793 municípios, mais um, que é agora o município de Fernando de Noronha, né, são 1.794, já me pediram para corrigir aqui, e tem 122 territórios. Desses 122 territórios, 107 já estão aqui reconhecidos e homologados pelo CONDRAF. Está aqui o nosso representante, o secretário executivo, Samuel Carvalho, né, que nós temos aqui, Samuel, já 107 dos 122 reconhecidos. E depois nós vamos falar um pouco sobre isso, porque o deputado mineiro já falou sobre a inclusão de outros territórios. Não é? Portanto, a gente tem esse mapa onde a gente pode visualizar o Nordeste a partir de 122 unidades de governança territorial, né, com participação da sociedade civil e dos municípios. Todos os territórios são intermunicipais, o que é um dado importante, ou seja, que nós estamos fazendo uma gestão em que nós temos prefeituras de vários matizes políticos e temos representações da sociedade civil, facilitando ali o diálogo, né? Claro, às vezes com muito conflito, mas o conflito também é parte da dinâmica territorial, né? Em busca de soluções, de pactuação, de acordos, para poder avançar numa proposta de desenvolvimento. Passamos aqui para a agenda territorial de ações estratégicas. Bom, finalmente, o que é que nós vamos fazer no território? O que é que vai ser realizado? Qual é a agenda inicial do PAS Nordeste? Certo? Então, aqui tudo nós estamos ainda em processo de construção, de alinhamento, de acordos. Isso tem uma certa complexidade, porque é natural de todo o processo de integração de políticas públicas, porque você sai do conforto do setorial para buscar acordo entre as partes, né? Seja a nível nacional, entre os ministérios, seja entre os ministérios e os governos estaduais, assim, entre as secretarias estaduais dentro dos estados. Quer dizer, tem uma complexidade a integração de políticas públicas. Então, nós estamos num processo de construção, mas já construímos aqui uma ideia de algumas ações que vão ser implementadas já inicialmente nos 81 territórios, certo? Então, as ações elas foram divididas em ações integradoras básicas. Por que ações integradoras básicas? Porque elas vão ocorrer em todos os 81 territórios, certo? Então, o que nós vamos mostrar aqui como ações integradoras básicas, elas vão acontecer em todos os 81 territórios. E a gente vai começar por 2 ações aqui importantes, que a gente relacionou aqui pelas cores. Primeiro, que é estabelecer um roteiro da governança territorial. E aqui a importância da SFDT, Moisés, porque é a política que vocês orientam, que vocês são responsáveis pela gestão, não é? Ajudando a recuperar, a fortalecer, em alguns casos, né? A dar uma dinâmica cotidiana aos colegiados territoriais, não é? Para que eles assumam esse papel importante da governança do PAS em cada um dos territórios. Aqui
fundamental dizer, a base desse programa é a relação lá no território com os colegiados territoriais. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E, junto a isso, a importância aqui das políticas da Secretaria-Geral da Presidência, principalmente da Secretaria Nacional de Participação Social, do secretário Renato Simões, que trata sobre participação social, sobre a importância da participação social nas políticas públicas. E, portanto, aqui um reforço de que a gente tenha mais representação da sociedade civil nos colegiados, junto com o poder público, trabalhando a governança territorial. Então, essas duas ações estão muito relacionadas. E fazer um processo de formação permanente dessas lideranças para que a gente tenha qualidade na gestão, né? E, finalmente, trabalhar o tema da comunicação, que é um desafio, que é como a gente faz com que a sociedade compreenda todo esse processo lá no território e nos municípios, e saibam quais são as ações que o governo federal e os governos estaduais, em relação com a sociedade civil, estão realizando lá nos territórios. Tá? Depois nós vamos seguir aqui com as duas ações que são fundamentais, e nós diríamos que digamos, talvez a alma desse PAS Nordeste no início da sua atuação, da sua implementação, que é tratar o tema da assistência técnica e extensão rural e o tema do crédito rural, através de duas ações integradas, por isso estão também nas mesmas cores, não é? Que é criar uma rede territorial de ATE. O que é que significa criar uma rede territorial de ATE? Convidar todos os agentes que fazem assistência técnica no território para se reunirem numa rede e compartilharem seus propósitos, seus objetivos, suas formas de atuações, suas metodologias e, sobretudo, a cobertura que conseguem realizar em cada um dos municípios dos territórios, certo? E isso desafia aqui a meta, não é, que nós temos de avançar na cobertura da assistência técnica, não só de dar qualidade, mas de ampliar a cobertura. Dados hoje mostram que apenas 7% da agricultura familiar recebem assistência técnica no Nordeste, e nós pretendemos, com essa organização das redes territoriais de ATE, chegar a pelo menos 30% de cobertura na região em 2 anos, pela organização de uma rede que pode atuar junto, compartilhar, evitar sobreposições, sombreamento, né, na assistência às famílias. E um dos papéis da rede de ATE é melhorar a qualidade do crédito rural no Nordeste. Nesse governo, a gente vê um avanço na quantidade importante do crédito, né, o papel aqui dos bancos aumentarem o número de contratos, mas nós precisamos também enfrentar o desafio da qualidade do crédito, da ampliação do ticket médio na região, fazer com que o crédito funcione como um elemento, né, que fomente, que estimule o desenvolvimento da agricultura familiar nos territórios. Portanto, elaborar um plano territorial. Um plano territorial safra, né, vai ser um plano diferente do plano nacional, porque o plano nacional apresenta aqui as ofertas de crédito para o país, e o plano territorial vai organizar a demanda do crédito a partir da realidade de cada um dos territórios, certo? E, finalmente, como ações básicas, nós vamos entrar aqui, acaba de chegar a nossa secretária Lília, da CESAM, que nós vamos trabalhar nessa perspectiva de juntar aqui o consumo, né? Aqui trabalhar uma estratégia territorial de segurança alimentar e nutricional nos territórios, junto à elaboração de um plano territorial de abastecimento alimentar e de segurança alimentar e nutricional nos territórios, né? Aqui já inclusive, algumas conquistas, alguns resultados do PAS Nordeste, antes mesmo da gente começar. Nós já estamos discutindo aqui, MDA, MDS, em ter apenas um plano no território, né, juntar o plano territorial de abastecimento com o plano de segurança alimentar e fazer um plano só no território, tá, por conta da relação desses 2 temas, e definir uma estratégia de segurança alimentar utilizando as políticas públicas, os programas já existentes do MDS lá no território, planejando isso junto com os outros elementos da produção, com a assistência técnica, com o plano safra, com a forma de governança, com a participação social. Portanto, essas ações integradoras, e vejam aqui
que os colegiados acompanharam, todos esses 81 colegiados, de alguma forma acompanharam os programas anteriores, e especialmente o programa Territórios da Cidadania, onde existiam 180 ações a serem integradas. Aqui nós reduzimos para 6 ações, quer dizer, um foco muito forte, não é? Aqui na qualidade, na forma, na metodologia de integrar ações, começando por apenas uma quantidade, né, que tem relação com o tema dos alimentos. É claro que a gente também pode discutir com a cultura, com o Ministério da Cultura, com outros ministérios da saúde, sobre produção alimentar, mas nós queremos integrar outros ministérios na medida em que a gente possa avançar na integração, no modelo de integração estabelecido entre esses 5 ministérios e essas 6 ações aqui definidas. Portanto, esse é, digamos, o trabalho inicial nos colegiados territoriais e nos territórios, certo? E os colegiados chamados a fazer esse processo de gestão aqui dessas políticas, da integração dessas políticas nos territórios. Bom, as ações integradoras especiais, primeiro nós estamos chamando de especiais porque elas são muito importantes, mas elas não vão acontecer em todos os territórios, elas vão acontecer em alguns territórios, em outros não. Por quê? Porque são ações, né, que dependem muito da natureza, da realidade de cada território. Então, uma delas, e nós já estamos aqui organizando com o Ministério da Integração, com a SENAS, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que são as rotas de dinamização econômica, sustentável e solidária, e o circuito territorial de abastecimento e comercialização, onde entra também aqui um papel fundamental da CONAB, né, com os seus programas de abastecimento, de comercialização, o PA, o PENAI. Vamos discutir aqui como a gente amplia, né, os programas. Aqui o nosso governador acabou de falar da importância do cooperativismo, da atuação das cooperativas no processo de comercialização. Então, nós temos que organizar isso em alguns territórios, já iniciando no início do programa, em outros depois, né, de acordo com a realidade, né? Então, nós vamos, em seguida, enfrentar os temas da inovação, criando uma via territorial de inovação, onde entrará aqui, Alexandre, um tema que eu sei que é muito caro a você, que é o tema da mecanização agrícola para a agricultura familiar. Nós vamos enfrentar o tema da sustentabilidade e resiliência climática, criando uma trilha de sustentabilidade e resiliência, e outras ações que a gente vai incluindo aqui na nossa programação, mas que, inicialmente, nós vamos considerar aquelas 6 iniciais para todos os territórios, e aqui, nas ações integradoras, a rota de dinamização econômica e o circuito territorial de abastecimento, porque já temos os parceiros para fazer isso, que são a Secretaria Nacional de Economia Solidária e o Ministério da Integração e Desenvolvimento, através da SDR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Bom, aqui os colegiados, aqui os secretários estaduais definiram alguns projetos indutores. E aqui, o que é que nós estamos chamando de projetos indutores? São projetos que, inicialmente, foram selecionados, né, pensando que a gente pode começar por esses projetos em alguns territórios para dar concretude às ações do PAI Nordeste, certo? Por exemplo, desenvolver a avicultura caipira familiar em alguns territórios, né? Avançar no projeto de quintais produtivos em alguns territórios. Aqui a gente, inclusive, pensando na perspectiva dos quintais produtivos, que já existe, é um programa, mas de avançar especialmente naqueles territórios que estão mais comprometidos com o ingresso dos seus municípios no CISAM, né, com aqueles que nós podemos vincular os quintais produtivos à assistência técnica, né? Então, nós vamos trabalhar isso na perspectiva, recordemos sempre, da integração de políticas, certo? Porque as políticas já estão disponíveis e já estão acontecendo. Aqui é bom a gente ter isso em mente, elas já estão acontecendo nesses territórios. O que nós pretendemos aqui é fazer um processo de integração dessas políticas, uma com as outras, tá bom? Então, aqui, também enfrentar o tema do armazenamento, de ter uma central de distribuição de produtos da agricultura familiar nos territórios. Não, quem sabe não vamos conseguir, no primeiro ano, ter as centrais, mas já elaborar projetos para futuramente ter essas estruturas de distribuição de produtos da agricultura familiar em cada território. E trabalhar um programa aqui que está sendo
discutido dentro da Câmara Temática de Agricultura Familiar, no âmbito do PAS Nordeste, que é ter um PAA especial com selo combustível, do biocombustível. Não vamos tratar em detalhe isso aqui, mas já está sendo gestado aqui por iniciativa da Câmara Temática, algo que já vai dar uma certa concretude às ações do PAS nos territórios. Como a gente disse aqui, talvez em alguns territórios sim, em outros não. O circuito nordestino de feiras já vem acontecendo, já é uma iniciativa dessa Câmara Temática de Agricultura Familiar que nós queremos colocar no âmbito do PAS. O que é que significa colocar no âmbito do PAS? É trazer todos os que estão na parceria para realizar junto os circuitos nordestinos de feira da agricultura familiar. E quem sabe a gente fazer não só nos estados, mas também já em alguns territórios, promovendo essas feiras da agricultura familiar, que tem se mostrado um espaço fundamental para dar visibilidade, aumentar a participação da agricultura familiar na comercialização dos seus produtos. E aqui, já visualizando também o futuro, começar a organizar os projetos de mecanização da agricultura familiar como um dos projetos indutores para os territórios do PAS Nordeste. Bom, esses não são os únicos, né? Podemos estabelecer outros projetos indutores que, na medida que a gente vai avançando, vai chegando a algum acordo sobre novos projetos. Não estou conseguindo passar aqui o próximo, mas preciso de ajuda aqui. Bom, sobre a gestão do PAS Nordeste, tá? Vamos falar aqui como é que vai ser a gestão desse programa, não é? Quem é que, já explicamos, esse programa é tanto do governo federal como dos governos estaduais, é tanto do consórcio como dos ministérios. Então, aqui nós vamos enfrentar esse desafio, como já disse, da complexidade da integração de políticas, né, e da gestão intersetorial de um programa, não é, reunindo todos os ministérios participantes e o Consórcio Nordeste num comitê gestor nacional, certo? Que vai ser coordenado aqui pela representação do consórcio e por uma representação do governo federal, que foi estabelecido, será a Secretaria-Geral da Presidência da República, representando o governo federal, e o consórcio representando os estados da região Nordeste. É aqui onde nós vamos tomar as grandes decisões. Está sendo aqui já concluído um acordo de cooperação técnica entre os 5 ministérios e o consórcio, que aí vai dar a formalização desse programa e, a partir daí, as orientações sobre todas as decisões, sobre inclusão de territórios, inclusão de novos programas, como é que nós vamos trabalhar a questão do orçamento, enfim, aqui as grandes decisões serão tomadas nesse Comitê Gestor Nacional. Aqui, em alguns momentos, a sociedade será convidada a participar, né, de alguns desses momentos, especialmente nos momentos de planejamento, nos momentos de monitoramento e nos momentos de avaliação, para que a sociedade também traga a sua opinião, né? E aqui importante a participação de 3 conselhos que nós consideramos que tem muita relação com o tema, que é o CONDRAF, o CONSEA e SENAPO. São 3, o de agroecologia, né, que são 3 conselhos fundamentais que se relacionam com o tema e que a gente quer presença nos debates, nas contribuições sobre a execução, sobre a melhoria, né, do PAS. O PAS não é um acordo também, o acordo é muito geral, não é, mas ele pode ir evoluindo, pode ir incluindo novas ações, pode ir incluindo novas formas de realização. Então, esse diálogo vai ser fundamental. Nos estados, nós vamos ter um comitê de articulação, não um comitê de gestão, porque a gestão já vai dar a nível nacional, e os estados já vão estar representados aqui, e os ministérios também no Comitê Gestor Nacional. Mas lá nos estados vai ter um comitê de articulação, portanto, um comitê mais aberto também, porque quanto mais gente articulando, melhor, né? Então não há limite, o limite aqui é a vontade, a determinação, o compromisso, né, de quem está lá nos estados. Obrigatoriamente, a gente está aqui sugerindo, né, não obrigatoriamente, mas é natural que tenha uma participação da Secretaria Estadual, que faz parte
da Câmara Temática e das superintendências do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que estão presentes, é o governo federal representado lá nos estados, né? Então, esses dois são, digamos assim, membros natos desse Comitê de Articulação Estadual, onde a gente sugere ali um compartilhamento da forma de atuar no território, um ajuste da programação, né? Como eu disse aqui, não vão tomar decisões diferentes do comitê gestor, mas podem fazer ajustes à realidade de cada estado, e esse compartilhamento entre o governo federal, representado aí pelas superintendências do MDA, e mais as secretarias estaduais de agricultura familiar, ou aquelas similares que estão aqui representadas na Câmara Temática de Agricultura Familiar, são fundamentais. Mas aqui nós queremos a participação da CAISAN, queremos representação dos Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural, nós queremos a participação da sociedade civil, está ali colocada também, não é? Alguns estados podem fazer a mesma coisa que o nível nacional e convidar para pelo menos 3 reuniões, anuais, mas também pode definir que a sociedade civil tem uma participação permanente nos comitês de articulação, uma vez que ali está se discutindo muito mais a articulação de como chegar aos colegiados, de como realizar o programa no Estado. E, finalmente, lá no território, como a gente já disse, o CODETER, o Conselho de Desenvolvimento Territorial, o Colegiado de Desenvolvimento Territorial, que é um conselho intersetorial e intermunicipal. Essa é uma característica muito específica dos colegiados territoriais. Eles são intersetoriais, porém, alguns outros conselhos também são intersetoriais, mas talvez o CODETER seja um dos poucos que são intersetoriais e intermunicipais ao mesmo tempo, certo? Reunindo aí diferentes atores, como a gente já disse, públicos e privados, né, das universidades, da academia, enfim, ali a representação da sociedade civil muito atuante, não é? E nós, aqui, orientados pelas políticas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, através das resoluções do CONDRAF, através das orientações da Secretaria da SFDT, Moisés, aqui, a gente quer cada vez colegiados territoriais mais representativos, mais dinâmicos, mais bem formados, né, nas suas lideranças, com mais capacidade de tomar decisões lá. E aqui a gente já tem a experiência dos colegiados que estão aqui nos assistindo, muitas lideranças já passaram anteriormente por esse processo nos programas já mencionados, e, evidentemente, uma renovação que vem acontecendo e que é muito bem-vinda, com novas representações nesses colegiados. Agora, nós queremos que os colegiados territoriais não tragam a gestão exclusivamente para si, mas possam compartilhar com outros conselhos existentes nos territórios. Lá existem também conselhos, existem conselhos municipais de diferentes áreas temáticas relacionadas à produção de alimentos, e nós queremos, né? Aqui nós temos, Renato, uma coisa importante, que são os fóruns estaduais de participação social, que tanto deveriam participar do Comitê de Articulação Estadual, esses fóruns estaduais criados, incentivados pela Secretaria-Geral da Presidência da República, mas também orientar que esses fóruns também orientem a participação lá nos colegiados territoriais, na base, né? Melhorando a qualidade. Como eu disse, aqui é fundamental a gente ter isso presente. Os CODETERs têm um papel fundamental. E esse papel fundamental é de fazer a gestão. Não vamos sobrecarregar o CODETER de realizar a execução, mas de fazer o acompanhamento, as discussões mais estratégicas, não é? O controle social e algumas definições mais gerais. Vou dar um exemplo aqui simples. A rede territorial de ATE, nós vamos dar, eu acho que aqui até podemos ver adiante, e eu já estou terminando, mas um guia, né? Todas essas ações, já que eu tratei desse assunto aqui, todas essas ações vão ser orientadas por um guia. Eu acho que vocês não vão enxergar aí bem, como eu também não estou vendo aqui à distância, né? Mas tem um conjunto de atividades que nós queremos orientar que minimamente sejam realizadas pelos colegiados territoriais. Veja, minimamente, vocês podem realizar mais do que isso, mas minimamente a gente quer recuperar, reestruturar os colegiados territoriais.
a gente quer definir como é a estrutura dos colegiados, ou seja, se tem comitês. Alguns comitês são fundamentais, algumas instâncias do colegiado são fundamentais que existam, como comitês de jovens, comitê de mulheres, comitê de povos e tradicionais de um território, ou comitês agroecológicos, etc. Então, cada território pode criar livremente as suas estruturas, mas é importante que eles tenham estruturas para discutir, não é, as políticas públicas lá, em um setor onde vai discutir o PAS, de um modo geral, certo? E nós queremos que, logo no início, os colegiados identifiquem quem são os agentes de assistência técnica no território. Quem são esses agentes que fazem assistência técnica? Nós vamos pedir aos colegiados, porque se nós solicitarmos isso das próprias entidades de assistência técnica, talvez umas não indiquem as outras, né, por concorrência, por competição. Então, se nós pedimos aos colegiados, os colegiados têm mais liberdade de apontar quais são todas as instituições que fazem assistência técnica no colegiado. E vão convidar essas instituições para constituir a rede. Depois que constituir a rede, aí o colegiado se retira da rede territorial de ATE, que vai fazer a sua própria gestão. Aí a rede tem que fazer a sua gestão com autonomia, porém colocando as suas ações para validação do colegiado, porque o papel do colegiado não é de execução, né? No caso da execução, vai ser o papel da rede territorial de ATE, que vai ser orientado aqui pela Secretaria de Agricultura Familiar, pela SAF, não é, que tem o papel de orientar a assistência técnica para a agricultura familiar e também o programa de crédito. Mas os colegiados territoriais vão exercer o papel de validação. Significa, o que a rede está fazendo corresponde à realidade do território, qual é a opinião, qual é a manifestação de opinião dos colegiados territoriais sobre as ações da rede, sobre a elaboração do Plano Safra. Então, esse é, digamos assim, uma atribuição fundamental. Aqui, avançando já e respondendo aqui, por que 81 colegiados? Por que não começamos logo com 122? Bom, porque nem todos os territórios têm um colegiado territorial. Tá? Então, a gente não quis esperar que organizar os demais, né, que aí faltaria o quê? 41 mais, né, para poder começar. Então, vamos começar com os que já têm colegiados, que já experimentaram essa política nos anos anteriores, né, da existência dos programas, e depois nós vamos acrescentando, Mineiro, como você já reivindicou aqui, mais 2 territórios para o Rio Grande do Norte, e aqui a dizer que tem uma particularidade do Estado da Bahia, onde o Estado da Bahia, o governo do Estado, assumiu aqui um compromisso com a sociedade civil de que não ia haver uma eleição de territórios, uma vez que lá, ainda que outros territórios não tenham participado das políticas anteriores, já têm colegiados e já participam da política estadual. Então, o governo do Estado assumiu por sua própria conta os 27 territórios. Quer dizer, a diferença entre o que seria 13 territórios contemplados no programa Paz Nordeste, mais 14 que vai ficar, digamos assim, com contribuição orçamentária, inclusive, vamos dizer aqui em todas as letras, né, de responsabilidade do governo do Estado da Bahia. Mas já vamos começar com 70% dos municípios dos territórios da região Nordeste, o que é um bom começo, né, para um programa que tem esses desafios já comentados, né? Bom, as metas. Nós precisamos trabalhar de forma objetiva, e aqui tem uma particularidade. Essas metas foram incluídas no 3º Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ou seja, já está no 3º Plansan e, portanto, é compromisso de todos nós. Nós temos que avançar nisso, que em 2 anos, por exemplo, nós precisamos ter as 81 redes territoriais de ATE, com pelo menos 1.620 técnicos, o que dá uma média de 20 técnicos por cada rede. Então, nós precisamos avançar nisso, porque é compromisso de constituir essas redes. Nós queremos ampliar a cobertura, sair de 7% para 30%. Nós queremos elaborar os 81 planos safra territoriais, aumentar o ticket médio de R$ 9.500 para R$ 20.000. Né? Queremos aumentar a incidência do Pronaf Agroecologia, do Pronaf Mulher e do Pronaf Jovem, que hoje é de apenas 2,3% para pelo menos 20% na região, aumentar o valor bruto da produção, ou seja, são metas concretas, diminuir o índice de insegurança alimentar grave, severa da população, né, de 22 para cair pelo menos pela metade, a rede territorial
de educomunicação, que já foi falado aqui pelo Reginaldo, né, como uma experiência da Bahia, ou redes territoriais de comunicação, de participação social, né, podemos chamar de outra forma nos estados, porque rede de educomunicação é uma marca, digamos assim, da Bahia, as outras podem ter outras denominações. A Secretaria-Geral aqui sempre chama a atenção que a política pública é para uma rede de participação social, mas o nome que queiram dar lá nos territórios vinculado a essa política nacional da Secretaria-Geral. Portanto, temos metas, não é? Temos uma participação no custo operacional de 40%, em torno de 40% dos governos estaduais, ou seja, um programa que tem uma forte contrapartida dos governos estaduais, quase meio a meio, né? Mas aqui a gente está falando dos custos operacionais para fazer o programa funcionar, não dos custos das políticas públicas, que basicamente, né, são quase 100% das políticas nacionais. Quase, porque os estados também têm investimentos próprios e têm investimentos através de programas de financiamento com o Banco Mundial, com FIDA e com outras instâncias. Aqui, o dia do acordo de cooperação técnica, foi feito aqui um protocolo de intenções, não é, na posse do governador Rafael, que acabou de falar, no final do mandato da governadora Fátima, mas agora nós estamos tratando de assinar o acordo de cooperação. Esse é o Paz Nordeste, não é? Aqui uma ideia geral para que vocês tenham. Depois nós vamos trabalhar um pouco mais com os territórios, voltaremos depois numa ação muito mais, digamos assim, técnica e pedagógica, com as representações dos colegiados, para a gente fazer um debate sobre os próximos passos, a aplicação dos guias, esperando aqui que vocês tenham entendido e que a gente possa contar, e é quase certeza que pela mobilização que vocês fizeram hoje, né, em relação à participação nesse webinar, nós vamos ter sempre aqui o interesse, o compromisso dos colegiados territoriais, que mostra que fazer política pública com participação social, com descentralização, com envolvimento e cooperação entre os entes federal, estadual e municipal, é algo que pode trazer resultados concretos para a população da nossa região. Essa é a apresentação do Paz Nordeste para vocês.